Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Betimcast Diálogos do Cotidiano, o podcast do Jornal O Tempo Betim, nosso ponto de encontro semanal, toda terça-feira às 7 horas da noite, aqui no canal oficial do Jornal O Tempo no YouTube. E é o nosso momento de bater papo com gente interessante e interessada pela nossa cidade. E a nossa conversa hoje é sobre saúde, mas também sobre desenvolvimento. Afinal de contas, você já parou para pensar o que faz uma grande empresa, uma grande marca se instalar no nosso município? Pois é, a gente vai descobrir um pouquinho disso, porque a gente vai conversar com a Cláudia e com a Flávia, que são do Mater Dei Betim, e vão contar um pouquinho da nossa história, da instalação da unidade, que já tem 6 anos em Betim, mais de 1.000 colaboradores e 3.500 médicos, ou seja, os números são altíssimos e o envolvimento com a cidade segue nessa linha. Sejam muito bem-vindas, Cláudia, sejam muito bem-vindas, Flávia. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada, o prazer é nosso. Antes da gente conversar, a gente vai falar um pouquinho da nossa caneca aqui, ó, nossa promoção. Toda terça-feira você já sabe que a gente tem a promoção da nossa caneca e você, para receber, para ganhar a sua, só tem 2 formas. Uma é ser convidado do nosso podcast, como é o caso da Cláudia e da Flávia, ou então se inscrever na promoção na aba Promoções no aplicativo de O Tempo, na sua loja, né, de aplicativos preferida, a Apple Store, Play Store. Você baixa gratuitamente o aplicativo do Jornal O Tempo e nele, além de ficar informado de todas as notícias que a gente faz aqui na nossa redação, você também participa das promoções do jornal e tem muita coisa boa. Além da nossa caneca, obviamente, tem entrada para cinema, shows, eventos, enfim, um monte de coisa bacana que você concorre gratuitamente só se inscrevendo e participando da promoção. Se você for sorteado, né, se você for o vencedor do sorteio da caneca, amanhã, quarta-feira, você passa na redação de O Tempo Betim e resgata o seu brinde para você tomar o que você quiser, seu café, seu suco, sua cerveja, enfim, o que você quiser para assistir o nosso programa, bater papo com a gente e se divertir e levar a marca do Betimcast para onde você for. Beleza? Corre, se inscreve, porque é gratuito e você pode ganhar não só caneca, mas um monte de coisa legal. Vamos bater papo? Vamos lá? Vamos lá, Adorei meninas. minha caneca, tá? É de vocês, para levar, pode ir lá colocar no consultório, entendeu? Tirar aquela fotinha, ou enfim, para onde vocês quiserem ir. Adorei. Cláudia, vamos começar por você. Me conta aqui, a gente já deu uma provocadinha ali da vinda do Mater Dei para Betim, que tem 6 anos, né? Parece que foi ontem. Mas 2019. Mas já são 6 anos. E depois dessa inauguração ainda teve uma pandemia, né? Uma coisa boba no meio disso, né? Logo ali no comecinho. Mas me conta o que fez o Mater Dei escolher Betim. Lembrando que a gente está ali, vizinho, né? Da unidade, a primeira unidade no Santo Agostinho. Somos cidade vizinha. Mas o que fez o Mater Dei chegar em Betim? Gostaria primeiro de agradecer o convite, né? É um prazer estar falando aqui com vocês. É nosso. Mas é um prazer também falar sobre a Rede Mater Dei. Falar sobre a importância que a Rede Mater Dei tem aí para toda a população. E pensando nisso, por que a gente resolveu vir para Betim, né? A ideia era levar o padrão de atendimento da Rede Mater Dei também para Betim, né? Betim merece um atendimento de qualidade, né? E trazer essa alta complexidade aliada ao jeito Mater Dei de atender, e isso atrelado a uma alta complexidade. Então, o nosso objetivo quando começamos a namorar a cidade de Betim foi esse. Tem alguma coisa a ver também com o desenvolvimento da cidade, com as possibilidades do Mater Dei ali apostar naquilo ali, para talvez trazer alguma novidade para o atendimento? Com toda certeza, né? Esse é o grande objetivo. A gente vê Betim cada vez mais crescendo, em números de empresas que ali apostaram e se instalaram, e com isso crescendo a população. Então, a gente viu a oportunidade de trazer um atendimento de qualidade nos mesmos moldes que a gente tinha em Belo Horizonte, e que a gente tinha não, que a gente tem, né? Uhum. Para toda a população de Betim. Então, se a gente pensar por que a Rede Mater Dei começou, a Rede Mater Dei começou como maternidade, e a ideia era que os pacientes tivessem o mesmo atendimento que o Dr. Salvador fazia no consultório dele com os pacientes do hospital. Lá atrás, né? 45 anos atrás, né? Mais de 45 anos atrás. Então, ele sentia muito essa necessidade de estar que os pacientes dele tivessem o mesmo atendimento que ele dava no consultório, para que eles conseguissem ter em algum hospital que ele fosse atender. E ele ficou frustrado em todas as oportunidades que ele tinha, porque efetivamente não era isso que acontecia. Então, a ideia de ter um hospital, e naquela época ele nem sonhava em ser uma rede,
é essa, trazer esse atendimento humanizado, de excelente qualidade, mas com foco em humanização. E é isso, esse é o nosso grande objetivo, e é isso que a gente vem fazendo. A Cláudia falou um pouquinho dessa coisa da história, desse DNA do Mater Dei, né? Que é esse olhar mais para o humano. Não estamos aqui ignorando e nem falando que tecnologia, que avanço, modernidade não sejam importantes. Muitíssimo pelo contrário. Mas tem uma coisinha que é esse olharzinho humano, olhar para a pessoa, né? Para o paciente, com um olhar para além dessa questão toda da relação médico e paciente. Agora a gente vai ouvir da Flávia. Flavinha, conta pra gente, como que alinha esse olhar humano com as novidades que a medicina hoje oferece, né? Estão aí disponíveis, graças a Deus, para garantia de saúde e qualidade de vida para as pessoas. Como que o Mater Dei consegue se manter uma estrutura moderna, ano após ano, unidade após unidade? Claudinha falou, olha, a gente lá no Santo Agostinho, a gente mantém a mesma linha que agora a Betim segue, as outras estão seguindo, é meio o DNA da marca, mas ainda assim, com um olhar atento para a novidade, para a inovação, para a modernidade. Como que faz esse casamento? Na verdade, a gente fala muito. Primeiro, deixa eu agradecer também, né, a participação aqui com vocês. É um prazer enorme estar vindo falar do Mater Dei. Falar do Mater Dei é fácil, assim. Eu brinco que a gente vem de uma cultura mesmo. A gente tem uma cultura do Mater Dei. E a gente vai passando isso adiante. A gente quer saber mais dessa cultura. Conta essa fofoca pra gente, tá? Esse bastidor. Eu sou suspeita de falar. Minha formação foi no Mater Dei. Eu fiz minha residência de clínica médica quando tinha só o Hospital Santo Agostinho. Então, de lá para cá, eu falo que a rede cresceu, crescemos juntos. É muito bacana ver isso, esse crescimento. E o Mater Dei tem isso. Ele vai englobando os médicos que vão se formando ali. E a gente vai formando esses médicos com uma cultura muito parecida. E a cultura do Mater Dei, além desse lado humano, é o lado da tecnologia mesmo e da inovação. Inovação é um dos pilares, né? É um dos grandes pilares. Né? Não tem como. E a gente faz, né? A gente tem os protocolos da rede que são exatamente isso. E é da rede, não é só de Betim, só. A gente faz protocolos para quê? Para que tenha uma linha de atuação. Quem não entende, o que é um protocolo, Flavinha, protocolo são linhas de gerenciamento que são feitos e são padronizados. Padronizados e refeitos a cada 3, 4 meses. Atualizados. Né? Faz parte, é de praxe que isso aconteça, né? Visando todos os guidelines de cada área, para que todo mundo tenha uma visão mais equalizada da parte mesmo clínica, assistencial, tecnológica. Vou dar um exemplo. Um protocolo, por exemplo, de sepse da rede. A gente já sabe, todo plantonista, desde a coordenação ao médico que vai te atender lá, sabe esse protocolo, a gente consegue buscá-lo no nosso computador. Então, o paciente que entra em sepse, a gente tem um tempo de atendimento. O antibiótico vai ser dado até 1 hora. Em 1 hora, a gente já viu que está com sepse, coletou o exame e fez o nosso antibiótico. Isso tudo baseado em dados científicos e os antibióticos todos discutidos com a equipe de infecto. Então, não é assim o que cada um quer tratar. É a forma como a gente viu, atualizada, que o tratamento é mais eficiente. Então, alinhando a Até porque, né, Flávia, faz muita diferença o tempo, né? Muito. Claro. Então, o tempo, quando a gente preconiza até tantos minutos, né, temos vários dos protocolos gerenciados, implantados. Quando a gente fala atender em 30 minutos, esse primeiro atendimento até em X tempos, isso salva vidas, né? Isso é baseado em dados mesmo científicos. O porquê que é de 1 hora? Porque em 1 hora... Não é um capricho do Mater Dei. Existe uma regra, né? Existe uma regra. E eu falo muito assim, o Mater Dei é um hospital que cobra muito. Mas ele dá muito, é onde a medicina acontece. A gente consegue fazer os exames, a gente consegue ter o exame que precisa para aquele paciente. Os melhores equipamentos. Os melhores equipamentos. E trazer isso para Betim, assim, eu estou desde o dia 0 do hospital. A gente formou a equipe de clínica de lá, o PS todo é da nossa equipe. Vou me apresentar um pouquinho, né? Não, tem que contar, gente, porque a Flávia não é só coordenadora da equipe clínica, não é isso? Eu sou uma das coordenadoras da equipe clínica.
A GIME. Mas tem muita coisa que ela faz. Que chama Grupo Integrado de Medicina Interna. A gente atua em Betim, Paulo Mascarenhas, Isabela Vasconcelos. Vou puxar o saco deles, falar o nome deles aqui também. Pode falar o nome de todo mundo, tá, gente? Por favor. São meus colegas na coordenação, além de todos os plantonistas que a gente tem que fazem dessa equipe o que a gente é, né? Hoje são 58 médicos no PS que a gente gerencia. Somente dessa equipe clínica, porque da unidade né? são 3.500. E dentro do PS também a gente tem outras especialidades, né? Temos pediatria, temos cirurgia, então tem outras equipes. Ela está colocando esses 60 médicos, são só 60 médicos da clínica. E a gente vai entender que ela está puxando o saco da equipe dela, né, Cláudia? A gente vai entender. Tem que puxar mesmo, porque é uma equipe que faz um trabalho espetacular. Mas assim, a gente tem a Clínica Médica 3, que atua conosco lá em Betim, que é fantástica também. Ela é a equipe que está no CTI, nós somos muito parceiros, assim, temos uma parceria muito grande, que é o que faz o diferencial. A gente atua muito junto. Junto com a equipe de clínica, eu ia até entrar nisso aí dos interconsultores ou das especialidades. No PS é muito legal. A gente tem presencial, ortopedia, cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, pediatria, neurocirurgia, neurologia, uma grande parte, urologia. A neurocirurgia hemodinâmica, eles ficam de sobreaviso, mas assim, super atuantes conosco. E no andar a gente tem toda a outra rede. O que precisa? Precisa de uma interconsulta com dermatologia? A gente consegue. Tudo mais rápido, né? Tudo muito rápido. A gente tem dentro dos protocolos o tempo que pode demorar para todas as interconsultas. Isso mesmo. Então, assim, não são números aleatórios. Então é isso. Então a gente junta a parte humana, que vem da cultura lá do Salvador, né? Assim, que é fofo mesmo. O início do processo todo, né? Exato. O doutor Salvador ia em cada quarto de manhã para ouvir o paciente. Eu peguei essa fase na minha residência, ele entrando nos quartos para ouvir o paciente. E a gente tem esse projeto até hoje. Exato. Hoje o doutor Salvador, ele está na presidência do conselho, né? Aliás, ele está no conselho de administração. Claudinha, fala pra gente quem que é o doutor Salvador. Pra quem tá em casa aqui, tá assim, Salvador. Explica quem que é o Salvador, né? O Salvador literalmente, da história toda. É o Salvador. O doutor José Silva Salvador é o fundador da Rede Mater Dei. Então, tudo começou com ele, né? Ele construiu o Hospital Mater Dei Santo Agostinho, que fica em Belo Horizonte, há 45 anos atrás. Demorou-se 20 anos para... Ele tinha um bloco, né? O Santo Agostinho tinha apenas um bloco. Demorou-se 20 anos para construir o segundo bloco, como a gente tem hoje, né? Depois foi construído o Hospital da Contorno, que fica bem próximo do Santo Agostinho. Depois veio o Mater Dei Betim Contagem, que é o nosso, onde a gente está. E aí, depois disso tudo, a gente, nesse meio do caminho, abriu-se o capital, e aí hoje a rede é a rede do tamanho que é, né? São 10 nacional hospitais. Hoje, né? Então, saímos das fronteiras de Minas, e a história é muito bacana. Hoje, o doutor Salvador, ele ainda atua, né? Todos os dias ele está no hospital. Ele tem 93 anos. Afinal de contas, é o olho do dono que faz o gado dar uma engordadinha, né, gente? Ele é fantástico. E ele é uma pessoa fora do comum. Ativa, envolvida, né? E esse projeto, então, durante muitos anos, quando ele estava na ativa do hospital, ele fazia visita nos quartos e fazia 3 perguntas, né? Para as pessoas, se ela tinha alguma sugestão, se tinha alguma queixa e como que estava. E aí, através disso, ele colhia, assim, muitas informações, né? São as informações mais preciosas. E a gente seguiu o projeto. Hoje, ele não consegue, imagina, em 10 hospitais, estados diferentes, cidades diferentes, mas a gente tem um pouquinho do Dr. Salvador em cada um de nós. Então, hoje esse projeto, ele segue. Essa ouvidoria que você está falando? A gente chama de Visita Doutor Salvador. Então, tem um nome, né? Mesmo. Tem um nome. Porque tem a marca dele, né? Merecido. E a gente faz... É feita por lideranças de várias das áreas, e isso compila diariamente. Aquilo que se resolve, que é uma demanda imediata, já resolve,
porque inclusive isso aumenta a confiabilidade ali, né? Ninguém quer reclamar que se tem uma experiência e que tem alguma oportunidade de melhoria, a gente já faz isso imediatamente. Hoje o doutor Henrique, que é filho do doutor Salvador, Henrique Salvador, muito conhecido, muito premiado, renomado, uma pessoa... Herdou o talento do pai, né? Super E a diferenciada competência também. é uma figura assim que todo mundo que conhece realmente, a gente não sai de uma conversa com ele da mesma forma que a gente entrou. Que legal. Ele é presidente do conselho e agora a gente está na terceira geração que o José Henrique Salvador, que é neto do doutor Salvador, é o presidente aí do nosso grupo, né? Uma empresa familiar, né? É uma empresa familiar, estamos na terceira geração, com muitos desafios, o cenário é muito diferente, mas eu acho que a gente nunca esteve tão preparado para o desafio que a gente tem no cenário da saúde, né? E a gente vive momentos, assim, muito... e que eu acho que pós-pandemia, talvez eu esteja falando uma bobagem, mas a atenção até da própria mídia com a questão saúde, né, qualidade de vida, prevenção, tudo, ganhou uma atenção especial. Recentemente a gente teve uma perda no Brasil de uma cantora da Preta Gil, né, que morreu, vítima do câncer. Uma perda irreparável para a cultura brasileira. Mas pegando esse gancho, o Mater Dei Betim tem uma particularidade muito especial que é voltada para a oncologia, não é isso? Sim. Queria que vocês contassem um pouquinho, até para a gente, né, dar para quem ficou um pouco preocupado, né, porque câncer é uma palavra muito forte, né, até de se falar sobre o assunto. Quanto mais lidar com essa situação. Você fala para a gente, Flávia? Vou falar assim. Na verdade, a gente é um hospital, como a gente estava falando, de alta complexidade, assim como os outros hospitais da rede. É muito impactante a diferença que a gente tem feito mesmo na vida da população daqui. Isso aí chama muito a atenção da gente. O hospital é muito cheio, é um hospital que a gente faz a diferença e a oncologia é muito forte ali. E ali, falando de complexidade, a gente tem uma ala da oncologia que fica, inclusive, no segundo andar, que é maravilhosa. É só para o paciente oncológico. A gente faz a quimioterapia ali. A radioterapia, ela é feita toda no Santo Agostinho, tanto a da Até Contorno. porque nem todo paciente oncológico tem demanda de radioterapia, São coisas né? específicas, né? São coisas específicas. Mas caso tenha demanda, o Santo Agostinho é a nossa referência. Está muito próximo também, né? A gente leva o paciente de Betim tem todo o atendimento, ele é levado para lá, faz se for preciso e volta pra gente. Assim, isso é o dia a dia nosso. E a onco é muito presente. Todo paciente oncológico que está no Mater Dei Betim é acompanhado também pela clínica. Lá é bem legal isso. Então, o paciente é visto como um todo, né? Mesmo porque os pacientes oncológicos, eles querem outros tipos de cuidado para poder fazer a químio, para poder dar seguimento. Eles precisam, né? Exato. De outros atendimentos multidisciplinares e lá tem que compõem o atendimento. Então, de nutrição, de psicologia, né? O câncer é uma doença que envolve muitas questões, né? Para além do corpo da própria pessoa, porque envolve família, tudo, a gente tem um acolhimento à família dos pacientes oncológicos. Qual que é a importância desse... A gente ouve muito quando fala de saúde, sobre até mesmo educação, a importância da multidisciplinaridade. Eu queria que vocês falassem sobre isso no contexto, não só o oncológico, porque é o nosso tema agora, nossa conversa, nossa pergunta, mas também no funcionamento do hospital como um todo, assim, como que isso é fundamental. Isso eu acho que é um diferencial. Isso é um grande diferencial de Betim Contágio. Exato. A gente tem uma equipe muito presente de enfermagem lá com a gente no dia a dia de atendimento do paciente que faz completamente a diferença. A multidisciplinaridade não só da enfermagem, da fono, da psicologia, fisioterapia e todas as especialidades que a gente precisa faz com que o clínico que está ali consiga ver o paciente como um todo mesmo. Então, o paciente da ortopedia tem acompanhamento da clínica, tem a fisioterapia que vai lá, ele tem o acompanhamento da equipe de nutrição, não é só a nutrologia, é a nutrição mesmo, que vai fazer uma dieta para ele voltada para uma cicatrização melhor ou para um pré-operatório de uma cirurgia grande que ele vai passar, né? Então, assim, isso aí Cláudia, e você como que faz para conseguir que essas equipes, você como coordenadora da unidade, tá?
Como que faz para conseguir fazer essas várias orquestras tocarem a mesma sinfonia, assim? Eu imagino que deve ser muito difícil, né? É um desafio grande, mas a gente tem ritos, né? Então, por exemplo, existem rounds, né? Existem corridas de leito, onde todo esse time que envolve. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma corrida de leito dos pacientes da clínica. O que é uma corrida de leito para um leigo que não sabe? Vamos lá, doutor. Eu já imaginei um monte de maca correndo no corredor, eu sei que não é isso, né, gente? Vamos tentar. Corrida de leito é quando a gente vai... Tem um caso mais complexo, que precisa de várias especialidades, e a gente tem que estar todas as especialidades ligadas naquele paciente. Para discutir o caso daquele paciente. Daquele paciente. Só que a gente não faz, diferente de outros serviços, outros hospitais que fazem muito com a equipe médica, várias equipes médicas conversam sobre aquele paciente. E a gente já entendeu isso há muito tempo, acho que desde o início, que a gente precisa de outros atores ali que não sejam só médicos. Exato. Então, nessa corrida de leito, onde é discutido o caso desses pacientes, a equipe de fono está junto, a equipe de psicologia, né, a enfermagem, que uma é reunião essencial. propriamente dita mesmo, todo Isso. mundo reunidos, assim, Isso presencialmente, online, né? Presencialmente. Presencialmente. Então, Legal. temos um representante ali de cada um desses para discutir. Porque a parte médica vai colocar uma coisa, mas, por exemplo, a fisioterapia que está acompanhando aquele paciente, observa-se outras coisas, foi pedido uma série de intervenções, e aí ela já dá o retorno em cima disso, o que está avançando, o que não está avançando, gaps que a gente pode, em algum momento, ter visto, né? Porque as equipes, elas se complementam, né? O hospital é um órgão complexo e é como o corpo humano mesmo. E a gente precisa dessas várias peças funcionando, dessas várias engrenagens. Ao mesmo tempo. Para que as coisas funcionem. Então, existem esses ritos. Então, nesses ritos, vem-se um representante, quem está de fato acompanhando, para que a gente consiga ter uma melhor performance. E, na verdade, quem sai ganhando nisso tudo, com toda certeza, é o paciente. Concorda com a gente? Com o Cláudio? Nossa, concordo muito. E a nossa principal, o nosso foco é o paciente, né? Quem somos nós se não tivermos o paciente ali? A função de vocês lá, estarem lá naquele momento, é o paciente, né? E essa proximidade da diretoria com o corpo clínico e com a enfermagem, tudo que temos muito em Betim, ajuda demais, né? Assim, a engrenagem funcionar. Porque é muita peça, né, gente, para chegar no final. São olhares diferentes, e pensar que a gente em Betim hoje, em média, tá? A gente faz 3.800 atendimentos por dia. Né? Então, e aí a gente está falando ambulatório, porque eu tenho ambulatório, pronto-socorro, cirurgias, número de pacientes, né, que estão sendo acompanhados, que estão já internados, né, número de internações, número de sessões de oncologia, número de sessões de... o dia de quimioterapia, de medicações, bloco cirúrgico, tudo isso. Enfim, todo esse serviço, hemodiálise que eu queria falar. Então, a gente, com isso tudo, dá mais ou menos em média, umas 3.800 atendimentos por dia. É muita gente envolvida no processo. É uma cidade, gente. Eu ia puxar o gancho aqui do ambulatório, que a gente não comentou e que eu acho que é fantástico para a população, né? Que foi aberto. Pode falar para nós aqui. A gente tem dentro do hospital um ambulatório que tem todas as especialidades. Não são todas as especialidades todos os dias, mas ele funciona até puxando aí, né? Para quem estiver ouvindo, sabendo. O Mater Dei oferece, então, atendimento ambulatorial. Para vários convênios, né? Vários convênios. Não só cliente, né? Mater Dei para vários planos, porque o Mater Dei né? acho que depois a Cláudia vai falar um pouquinho dos planos que abrange. Tem vários convênios aí credenciados. A maioria das empresas ao redor, né? Essas empresas, a maioria dos nossos pacientes são pacientes via plano vinculado a empresas, né? Então, essas empresas... a maioria delas a gente tem convênio com a gente, né? Então, além das autogestões, né?
E você que está ouvindo, se estiver trabalhando em algum local, olha, esse local não atende no Mater Dei. Procure o Mater Dei, por favor. Nos procure. Para poder atender. Vá ao RH, vamos falar direito. Vá ao RH da sua empresa, converse lá, critique o atual plano que você está usando. Fala, não, olha, tem isso aqui que é melhor. Faz assim, não é? Melhor? E olha, gente, a gente tem um serviço para a população que, independente de ter ou não o convênio, a gente faz um trabalho para a população de Betim Contagem, mais de Belo Horizonte também, nos outros hospitais a gente faz, que chama, que a gente faz um atendimento voltado ao público de maternidade, né? Então, curso casal grávido. Então, esse curso, o objetivo dele não é mostrar as instalações do Mater Dei, e sim... Se relacionar mesmo com as pessoas, né? A gente leva profissionais, pediatras, fisioterapeutas, nutricionistas, enfim, uma gama de profissionais para falar do que importa realmente quando a gente está naquela fase, que eu brinco que é a melhor fase da vida, quando a gente está nessa fase de gestação. Então, vai falar sobre dietas, né? Não é dieta restritiva, mas o que pode, o que não pode comer, o que favorece ou não, exercícios, né, fisioterápicos que acabam ajudando nesse momento, né? Como diz, né, gravidez não é doença, né? Desmistificando uma série de coisas. Cuidados com o bebê, cuidados com a mãe. Então, no nosso site tem o link onde as pessoas se inscrevem para participar. O curso é presencial e é bem legal e é um serviço aí que a gente faz para toda a comunidade. Tem um custo? Sem gratuito? Custo. Que legal. Gratuito, sem custo então é nenhum. Só procurar o site do Mater Dei, procurar o curso, né, Casais Grávidos. No Instagram, tem no site e também tem no Instagram. No Instagram tem um link chamado Maternidade. Dentro desse link você entra e você se cadastra. Aqueles links que tem na bio, tá, gente? Vai lá, clica que tá lá tudo certinho. Exatamente. Senão vai lá no site, manda uma mensagem lá, enfim. Esse curso é muito tradicional na rede Mater Dei. E durante o tempo da pandemia, esse curso ficou online e tudo mais, por todas as restrições que a gente tinha. E passou a pandemia, a gente retomou ele primeiro no Santo Agostinho. E já tem um tempo que a gente trouxe ele para Betim. E muita gente conhece o hospital através desse curso. Então, não deixa de ser uma porta de entrada mesmo para conhecer, independente se vai ganhar o bebê ou não com a gente. Então, é um serviço que a gente faz para a comunidade, né? Eu tenho muito orgulho de falar desse projeto. Eu participo dele muito ativamente, porque eu realmente acredito que para mudar o mundo, basta mudar a forma de nascer, né? Então, esse já não sei se basta, mas esse já é uma mudança muito bem, né? Importante e remete ao nosso DNA, né? Que é a história do Mater Dei. Exato. E aí vou puxar até para a gente falar da doutora Norma, que ela não foi falada ainda, que é a esposa do doutor Salvador e que foi idealizadora junto com ele, né? Os dois também são é uma ginecologista obstetra, né? Os dois são. E ela é uma pessoa... Só puxando a sardinha também, porque ela é fantástica. Mas tem que dar crédito, tem que dar crédito. Os dois, eles idealizaram isso e o Mater Dei, olha para você ver, 45 anos depois, continua sendo muito forte ali, enraizado a ginecologia obstetrícia. Eu falo que além de ser forte, ele é um objeto de desejo da população. Quem é que não quer ter o bebê no Mater Dei? Sim, claro. Então, é isso que a gente está trazendo. Quando a gente vem em outras praças, e agora, né, em Betim Contagem, agora não, há 6 anos, né? A gente trazer esse mesma possibilidade, mas mais perto da população que aqui está. Então, assim, eu tenho muito orgulho em fazer parte disso. E cada vez mais a gente investir nesse relacionamento com a comunidade local. A gente tem 1.000 colaboradores, 90% dos nossos colaboradores são da região de Betim Contagem. Ajudando a gerar renda, isso né? Mesmo. Aumentando a empregabilidade. Eu lembro quando o Mater Dei foi inaugurado, você deve lembrar disso, Flávia. Foi um processo seletivo que parou a cidade. Tinha gente de vários lugares querendo trabalhar, ou seja, a marca muito trabalhar forte, nessa marca, né? É muito forte. A gente fala marca, mas o branding todo, a empresa toda, né? Dá muito orgulho, assim. Eu falo por mim, né? Já passei por outras empresas,
mas eu tenho muito orgulho de trabalhar numa rede que, de fato, valoriza a assistência ao paciente. É fundamental. E valoriza os funcionários também, né? Quem atua no Mater Dei veste a camisa do Mater Dei. É muito comum a gente ter, pegando esse gancho, no que a Flávia falou, pessoas, porque hoje em dia isso não é comum. Que empresa, né? Poucas empresas você vê que a pessoa tem 30 anos de empresa. Hoje em dia 25 não é tão natural, anos de empresa, né? 40 anos de empresa. E o Mater Dei tem muitas pessoas assim. Aqui no tempo tem, tá? Tem uma galera que aí, tem bastante tempo tá aqui. vendo? Mas aqui, e a maioria das pessoas vão fazendo a vida, Sim. a carreira, e vai fazendo o Mater Dei valoriza muito essa questão do recrutamento interno. Isso é muito forte. Quando eu cheguei, né, vindo de outra empresa, eu falei, gente, uma pessoa tem 25 anos aqui, como assim ela fica 25 anos? E são pessoas extremamente engajadas e que nos inspiram muito, né? Eu tenho 5 anos de Mater Dei, e fico muito feliz em ver uma empresa que valoriza tanto. Eu mesma assumi recentemente a diretoria do Santo Agostinho e do Mater Dei Betim. Se divide entre as duas unidades, né? Fico nas duas unidades. Vamos dar conta? Não sabemos. Mas é muita gente boa comigo. Agora sabemos. É bom. E efetivamente a gente... Eu vim também de uma promoção interna, de um recrutamento interno. Legal. Outros diretores também, né? Então, a gente tem gerentes que começaram como office boys. Então, a história é muito legal. E aí não tem como não ser diferente a experiência do paciente. Porque isso reflete lá na aposta, ponta. né? Não adianta a gente falar em ter humanização se no dia a dia... eu não faço isso com o meu cliente interno, né, que é o meu colaborador. Fundamental. E a gente tem isso, né? Tem as pesquisas que são muito interessantes. A gente, como corpo clínico, a gente responde para o Mater Dei como é a nossa experiência como médico, assim como nós somos também questionados do paciente externo, como foi a experiência de ser atendido por nós. Isso é muito legal. A rede tem uma questão que a cada 3 meses o pessoal da coordenação, nós da coordenação, reunimos com a gestão, com a diretoria técnica, com a diretoria assistencial. E a gente vê todos os números, desde o PS, quem coordena o PS, vamos ver os protocolos, se estão ok, como está o NPS, o que é o NPS, como que está a satisfação do cliente externo, porque esse é o nosso objetivo. Então, a gente foca muito nisso, na experiência do cliente externo, que no caso é o nosso paciente, né? A cada 3 meses a gente faz isso, vê como ficou, o que não está adequado, vamos adequar. E assim, puxando de novo a sardinha do pronto-socorro da clínica, Betim tem um NPS excelente. Nós entramos esse ano com um NPS muito bom, quer dizer, a população está satisfeita com o que está sendo entregue. E é claro que a gente busca, sabendo que precisa melhorar, tem várias coisas que a gente vai buscando, e tem sido uma troca muito legal com a população. Você falou do Covid, né? O Mater Dei Betim cresceu com o Covid, né? Na verdade, vocês a gente estava nascendo. Nasceu, logo depois foi decretada a pandemia. Como que foi essa... pois é. Enfim. Mas assim, foi... Parece que foi há tantos anos atrás, não foi outro dia, Graças né? a Deus, já passou, inclusive. Mas a gente teve todo o apoio da diretoria, da rede toda. A gente aumentou o nosso número de médicos atendendo no pronto-socorro da noite para o dia. A gente foi um hospital que não fechou em momento nenhum o pronto-socorro. Isso aí eu tenho um orgulho imenso de falar. Porque a gente sabe como fizemos. Foi difícil. As especialidades atuaram ajudando também, porque a clínica ficou muito sobrecarregada, então a gente teve a ajuda geral. Teve momentos que a ortopedia não estava fazendo atendimento, não tinha bloco cirúrgico, né? Teve que as eletivas, sem ser a cirurgia. As eletivas de todo mundo foram suspensas. E o recurso era único, precisava ser direcionado. Exato. E a gente teve apoio dos residentes da ortopedia para ajudarem a clínica às vezes, né? fazer a parte burocrática. Então, assim, é um hospital que nos dá isso, cresceu e a gente viu a diferença que fazia na população. Isso é muito legal. Eu torno a falar, porque isso é que faz o assistencial, o médico que está na assistência, porque eu sou da coordenação, eu tenho a parte da gestão, mas eu não largo a assistência, que é a minha paixão, assim, ver o paciente. Hoje mesmo eu estava atendendo lá, o pessoal falou, Flávia, por que você não passou os pacientes, né? Tem tanta gente da equipe. Eu falei, não, tem paciente que eu preciso vir ver. Então,
E isso é muito orgulho da diferença que a gente fez na época do Covid. E eu acho que foi aí que abriu. A população enxergou o hospital. Opa, peraí, estão atendendo bem ali, não fechou, a gente tem onde ir e ser atendido. Confiança, né? Acho que a gente conseguiu uma confiança. O pouquinho de confiança ali que faltava, porque acabou de inaugurar, conquistou. Mas vamos falar de uma coisa que eu tenho certeza que vai dar muito orgulho para vocês duas. Bloco cirúrgico. Fala um pouquinho desse espaço aí. Eu, particularmente, não gostaria de conhecer, tá, gente? Eu prefiro não conhecer por enquanto. Mas a gente sabe que lá na unidade Mater Dei Betim, a gente não tá falando Contagem, gente, é Mater Dei Betim Contagem, tá? Mas como a gente aqui é de Betim, a gente vai puxar o saco pra Betim. Mas é Betim e Contagem. O nosso centro cirúrgico, são 13 salas cirúrgicas que a gente tem. Atualmente, a gente tem 9 em funcionamento. O hospital é um hospital que tem capacidade ainda de aumentar a ocupação, de aumentar volume, né? Você fala em capacidade de espaço, de tudo, né? Um prédio, são quantos andares? Andares são 14 andares. O Paulo coisa. aqui, Gente, o Paulo tá aqui, o assessor de comunicação da unidade, tá aqui no cantinho, aqui, ajudando a nós três aqui, porque a gente não tem memória muito boa, não. Aí o Paulo salva. 2 unidades, às vezes a gente confunde. A minha amiga aqui é coordenadora logo de 2 unidades, né? Então, são 14 andares. A gente ainda tem andares, apartamentos fechados, andar fechado. A gente tem só 6 anos, né? Não alcançou a demanda toda, né? Isso é completamente normal dentro do serviço de saúde. E hoje a gente tem aí 160 leitos ativos, 9 salas funcionando, né? A gente tem uma hemodinâmica que funciona assim maravilhosamente bem, assim, com profissionais muito renomados. Recentemente a gente gosto de falar desse caso, porque foi recente e traz um pouco da questão da inovação. A gente fez um CDI, que é a implantação de um catéter. Marca-passo, assim, grosseiramente falando. Através da equipe do Dr. Fantini, né? E foi o primeiro caso em Minas Gerais, em criança. Que tem toda uma peculiaridade não diferente. E foi o segundo caso do Brasil. Isso foi feito lá em Betim Contagem. Em quanto tempo? Deve ter um mês, mais ou menos. Que foi recente, feito. Né? É recente. E dentro desse... orgulho, não dá, Cláudia? Muito. Dá vontade de sair abraçando a equipe toda. E foi praticamente isso que a gente fez. E esse é um caso, mas a gente tem... Isso que eu tô parando. Esse foi um caso recente, mais né? Próximo, tô lembrando agora e falando de complexidade, mas a gente tem muitos casos assim inovadores e a gente vê o quanto que a medicina aliada à tecnologia e à humanização no atendimento transformam vidas. Dá um match mesmo, né? Então, não adianta ser só médico, mas né, um médico querer e não ter condição, porque não tem tecnologia para isso. E a gente vê nesse Brasil imenso que a gente tem. Infelizmente, né? E também não adianta só a boa vontade em atender, o olhar para o humano. Então, essa combinação de fatores faz com que a gente seja o que a gente é. E o que a gente quer cada vez levar mais para a população, né? Então... E esse comprometimento da diretoria com isso, sabe? Eu acho isso importante a gente frisar também, né? Vou puxar aqui também. Não, mas eu acho que tem que tocar nesse assunto. Mas é verdadeiro mesmo, né? isso. Se a gente não tiver o apoio da diretoria né? em colocar robótica, em fazer crescer nossa, né, área de tudo, o otorrino que está crescendo muito em todos os procedimentos, a coloprocto atuante e o que a gente precisa. Então, assim, a diretoria tem esse comprometimento também. Então, une tudo. O médico que quer, que está atualizado, a diretoria que apoia e a cultura da rede. E faz parte da nossa cultura portas abertas mesmo. Então, assim, parte do meu dia a dia é para estar com a ponta, para escutar. Hoje eu já tive, antes de vir para cá, uma reunião com a equipe da hemodinâmica, onde a gente estava discutindo oportunidades de melhoria e questões que eles veem na ponta e que efetivamente pode funcionar melhor. Eles dando retorno de alguns casos de alta complexidade feitos recentemente e falando com muito orgulho dos desfechos. Hemodinâmica é quem faz os stents. Vou falar assim só porque é a população que está ouvindo. Exatamente. Então, quem tem aquele infarto... Não, o apresentador também, tá? Aí, ó. O que é hemodinâmica, que a Cláudia está falando tanto, e que é muito legal a atuação deles lá em Betim, eles são muito parceiros.
Quando você tem um infarto e chega no PS, a gente precisa de uma equipe voltada. E a gente tem, tá, gente? Ó, paciente que chegou com dor torácica, ele é triado, vai para um leito na hora, faz um eletro, o nosso médico do pronto-socorro vai avaliar. Se for caso para hemodinâmica, a gente vai acionar. E isso é o tempo porta-balão, que é um dos protocolos. Em 1 hora, esse paciente, até 1 hora e meia, esse paciente está dentro da sala de hemodinâmica, colocando o stent, abrindo ali o que precisa. Além disso, eles atuam. O tempo, nesse caso, faz toda a diferença. Até pra Salva a vida, né? O que, até para a técnica que vai ser usada. Exato. Menos invasivo, com uma recuperação melhor, né? Falando de uma forma... E os fatores que alteram essa questão do tempo são... Estou partindo do ponto da chegada da pessoa. Ela chegou na unidade e foi atendida, é uma coisa. Mas até ela chegar a esse processo, muitos fatores envolvem, né? Podem prejudicar. E muita gente tem sintomas... Não tem sintoma clássico. No infarto, por exemplo. É comum? É comum, né, doutora? É comum, mas a gente tem, os triagistas são treinados para pegar aqueles sintomas que não são, assim, porque se todo mundo chegasse com, tô com uma dor em aperto. Tô com mas, uma e dormência. às vezes até falando, né? Às vezes chega com dor na mandíbula, que é um dos que... E a gente tem, a gente tem um protocolo... É protocolo de Manchester. E onde tem é um esses protocolo sinais. internacionalmente mais reconhecido. popular isso, né? Que é das prioridades de atendimento. Exatamente. Isso, a gente está atuando E de acordo ele. com os sintomas, ele é classificado, junta-se aquilo ali através de muitos códigos e você direciona de acordo com aquilo. Enfermeiros muito experientes, né? Que estão na triagem, é bem legal. De risco, então faz com que também a gente tenha uma garantia e uma segurança na condução disso. E é paciente para não perder tempo mesmo. E a hemodinâmica não é só isso, não. A hemodinâmica faz, assim, válvulas, trocas valvares, são vários procedimentos cirúrgicos também. Mas estou dando essa do infarto porque a população, todo mundo, né, fala, meu Deus. É um medo, né? É um medo. Mundo, É um medo. Então, assim, lá a gente tem, a equipe é super atuante, a equipe de triagem está voltada e a equipe médica, a gente tem um leito separado para isso, entendeu? Então, chegou, triou, já vai para lá, ele passa na prioridade. Inclusive, a cada 3 meses, a gente analisa todos os casos. Se, porventura, algum caso passou, a gente vai reavaliar ele todo, ver aonde... A equipe médica avalia a cada 3 meses, mas mensalmente... A gente da diretoria responde por isso nos muitos ritos de gestão, de governança que a empresa tem. Então, todos os meses a gente avalia todos os casos, até porque, caso a gente perceba algum gap aí, algum furo no fluxo, alguma questão, imediatamente mais a gente não resolver, espera né? 3 Não, meses. e chama a gente. É bom falar isso mesmo. A cada 3 meses são casos assim que viraram números só. É o padrão, né? Qualquer caso que a gente saiu do esperado e precisa, a gente reúne. E não eu acho isso muito legal, porque não é para ver, é para ver o processo como um todo. Aonde a gente vai melhorar para não repetir aquilo. Porque a intenção é trazer para o paciente o melhor atendimento possível. A intenção do hospital, do médico, da enfermagem, é sempre visando o paciente. E a gente toma atitudes, né? Porque às vezes fala, mas reúne aí. Reuniões que a gente faz no pronto-socorro, por exemplo, porque a gestão da clínica do pronto-socorro é da nossa equipe, a gente olha e já faz... Outro dia a gente teve um caso que saiu um pouquinho do normal, já virou aula. A gente pegou onde foi o erro, vamos chamar a equipe toda, fazer aula. Vira treinamento. Vamos fazer um treinamento de parada cardíaca. A gente percebe que tem um gap. Uma fragilidade, né? Você viu isso, rotineiramente aconteceu. Aconteceu 2 vezes, mas você sabe que efetivamente isso está fugindo da normalidade. Por menor que seja. Imprevistos acontecem, eu acredito que são coisas medicina não é uma matemática exata. E é um número pequeno. É uma ciência exata. Exato. E a gente não deixa virar um número grande. É isso até que a Cláudia está falando. Às vezes, 1, 2, a gente precisa do 3º evento. Nós vamos evitar. Aquilo chama. E aí que eu falo como é legal a diretoria estar junto. Porque a gente precisa de um caminho para sair essa aula, de um treinamento. Vamos todo mundo fazer... um treinamento em urgência no pronto-socorro? Vamos. A diretoria dá o aval, a coordenação do pronto-socorro vai atrás, a gente consegue, a gente pega a equipe clínica
e mobiliza para isso, para quê? Para poder transformar um evento qualquer que teve e a gente trabalhar em cima disso e melhorar para a população, melhorar para o paciente. É muito legal. O que vocês acham que é o principal ponto diferencial? A gente falou um pouco sobre esse assunto, a gente, na verdade, está indo e voltando nesse bate-papo nosso, mas eu queria especificamente do corpo clínico, assim. Cláudia como coordenadora, mas a Flávia também como coordenadora geral e a Cláudia como coordenadora da equipe dela. Mas eu acho que vocês têm uma opinião formada a respeito do corpo clínico do Mater Dei Betim Contagem. O que é o principal diferencial desse corpo clínico? É a variedade de especialistas? É o grau de conhecimento técnico dessa galera? Eu posso falar essa, Cláudia? Por favor. Fica à vontade. Eu acho que, porque estando atuando lá, eu acho que é a união do corpo clínico como um todo, dos especialistas, de todo mundo que está vendo aquele paciente. A gente consegue conversar muito, discutir os casos, e aí vem a melhoria para o paciente. Nós temos lá as especialidades todas em disposição. E quando eu falo todas, gente, se eu preciso de um dermato para avaliar uma lesão num paciente e eu chamar, o dermato vai. A gente tem um protocolo de tempo. Às vezes o paciente fica mais assim, um pouquinho até ansioso, que às vezes não vem no mesmo dia. Se for uma urgência, vai. Mas a gente sabe como escrever. E esse dermato, quando passa, ele manda alguma coisa para o clínico que pediu, por exemplo. O ortopedista, quando pede o clínico para avaliar, o clínico retorna para ele. Então, esse contato que a gente tem do corpo clínico como um todo, cirúrgico, clínico, as especialidades, faz toda a diferença para o final do que a gente vai entregar para o paciente. Além, claro, de tudo que a gente falou. É um corpo clínico que está atualizado, é um corpo clínico que atua com exames, né, maravilhosos, exames bons, alinhado à diretoria que nos apoia quando precisa de algum outro exame, que até está fora do rol, a gente consegue muitas vezes fazer o paciente. Constantemente, ela também é recapacitada. Eu vou além, assim, além de toda esse relacionamento e comunicação que funciona muito bem, eu vejo, a gente tem... lembra que a Rede Mater Dei já existia há mais tempo. E parte dessas equipes, elas começaram em outras unidades também. Então, essa questão da cultura Mater Dei, as equipes já vêm muito enraizadas, através desse coordenador que chega para conduzir essa equipe. Porque ele já está atuando, viu? Ela fez residência aqui. Então, isso é muito comum. Então, eles já chegam um pouco mais aculturados nesse jeito Mater Dei de atender. E isso, para mim, é o que faz a diferença, porque o conhecimento técnico, teoricamente, se for para um outro hospital, também vai ter esse conhecimento técnico. Mas o conhecimento técnico, aliado à comunicação, aliado à inovação, né? O parque tecnológico do Mater Dei, ele é muito robusto. E essa questão toda de aculturamento, efetivamente, aos objetivos, né, que a rede tem, é esse resultado maravilhoso que a gente tem. E é rede, né? Falando assim, o médico que atua lá em Betim, atua nas outras unidades, maior parte das vezes. Nossa equipe hoje está no Mater Dei Betim Contagem e a gente está coordenando também uma parte da clínica lá do Mater Dei Nova Lima. Que é a novidade da família, né? É a novidade da família. Conta pra gente, Claudinha. Que é o caçula, né? O Mater Dei Nova Lima. Ele vem com um conceito diferente, né? Um hospital menor, mas é um hospital que tem uma hotelaria bem diferenciada. Então, ele atrai aí um público um pouco mais diferenciado e que busca... De classe social, você está falando, classe econômica. E, né, daquela região de Nova Lima, que é uma região que vem crescendo muito. Muitos condomínios, Exatamente. Né? Mas ele tem como base toda essa qualidade assistencial. Que é a mesma de todas as unidades, independente do público, né? Alguns exemplos, como ela trouxe da equipe da clínica que atende em Betim Contagem, é uma das clínicas que também atende em Nova Lima, né? Então, a gente é o mesmo. O que eu faço aqui em Betim Contagem, eu vou fazer lá em Nova Lima. O cuidado que eu tenho com o paciente que está aqui em Betim Contagem é o mesmo que eu vou ter
em Nova Lima. Então, isso é muito legal. E acaba que os médicos vão se conhecendo, né? É isso que a Cláudia falou. Vai levando a cultura da rede para todas as unidades. Nova Lima também, né? Assim como o Betim, a gente tem ambulatórios, assim como o Betim Contagem, a gente tem um serviço muito robusto de medicina diagnóstica. É um dos carros-chefes, né? Quando a gente fala de medicina diagnóstica, a gente está falando de ressonância, a gente está falando de tomografia. Tudo de ponta, né? Exatamente. Equipamentos de ultíssima geração, profissionais muito capacitados, renomados na cidade, né? Eu tenho muito orgulho de falar que os principais médicos da cidade estão com a gente também. Lá também existe uma maternidade. É linda, viu? É maravilhosa. Partindo do mesmo princípio de que a maternidade é muito enraizada. Isso aí. É maravilhosa também, porque a de Betim também eu sou. E a do linda. Santo Agostinho, onde tudo começou. É linda também. Então, assim, não tem... eu brinco que a gente não veio para dividir o espaço, a gente veio para somar. Pra completar. E faltava, né, esse serviço. Então, Nova Lima é o filho mais novo, né? É o caçula aí. Vamos recapitular as cidades? Então, a gente tem Belo Horizonte, Betim Contagem. Betim, Contagem, Nova Lima. Nova Lima. Aí a gente saindo da região metropolitana, a gente vai para Uberlândia, onde a gente tem 2 unidades. Aí a gente vai lá para Goiás, em Goiânia a gente tem uma unidade. Aí a gente vai lá para Bahia. Coisa Mineiro boa. ama Bahia, né? Não, e também eles são, né? Doutora Norma é baiana. A gente vai para Salvador, é uma unidade construída pelo Mater Dei. E aí a gente vai para Feira de Santana, que é a cidade da doutora Norma. Ela veio da Bahia para cá. Então, Feira de Santana fica a poucos quilômetros de Salvador. E aí a gente completa aí esses... A família. Acho que não esqueci de nenhum, né? Acho que não, esqueceu não. Acho que tá completo. Você perdoa a gente, por favor. Não, mas acho que tá completo. Acho que eu não esqueci de nenhum. Nós tivemos... Não, meus colegas vão puxar minha Não, orelha. o Paulo já deu ok ali atrás, tá tudo certo. Paulo falou, tá ok. Gente, a gente tem, infelizmente, todo bom papo também. Tem hora de começar e determinar. A gente tá caminhando pro nosso final. Mas eu quero voltar um pouquinho lá. A gente até, a Flávia puxou, tá no DNA. Falar um pouquinho de maternidade, assim. Pra gente terminar essa conversa. Gente, tem muito mais coisa pra falar sobre o Mater Dei Betim Contagem, que a gente precisaria fazer uma série aqui, né, meninas? Pra falar. Eu ia adorar. Que a gente ia lembrar de Eu casa. nem achei que eu ia gostar tanto, mas sabe que eu já tô super familiarizada. Vai virar porta-voz. Mas vamos falar, o que hoje é a maternidade pro Mater Dei Betim Contagem? Da rede, mas vamos especificamente, né? Qual que é o papel dessa especialidade? Eu não sei se o termo certo é esse, se for, vocês podem me corrigir. Esse atendimento, o que tem de novidade dentro desse contexto que a gente já falou de tecnologia, de humanizado e tal, que na verdade é o embrião, né, de toda essa rede. Conta pra gente. Além Para mim é fácil falar aí de maternidade, é uma área que eu me dediquei muito quando cheguei no Mater Dei, ainda no Santo Agostinho. E eu falo que falar de um momento tão único na vida de uma mulher, de uma família, né? É muito gostoso. Como eu disse, né, esse começo do serviço, do começo da rede Mater Dei, ele vem muito com esse propósito, né, de seguir um atendimento humanizado e de excelência que era feito no consultório. E o objetivo, agora falando de Betim Contagem exatamente, é de trazer, de expandir tudo isso que foi feito, foi e é feito no Santo Agostinho, né? Que o Santo Agostinho é a principal maternidade de Belo Horizonte em número de partos, falando da rede suplementar, trazer essa mesma experiência que esses pacientes têm, agora para a turma para o pessoal aqui de Betim e de Contagem, né? Para não ter que se deslocar até Belo Horizonte para vivenciar essa mesma experiência. A equipe da obstetrícia, ela é a mesma de Belo Horizonte, então é a mesma, a doutora Cláudia Laranjeiras, maravilhosa, o doutor Carlos Henrique Mascarenhas, que faz um trabalho
são os 2 coordenadores, junto com a doutora Márcia Salvador. A equipe é deles, é conduzida por eles. Muitos plantonistas que estão dando plantão no hospital são os mesmos plantonistas que estão no Santo Agostinho, né? E alguns também que estão em Nova Lima. Então, trazer essa similaridade e trazer essa mesma segurança assistencial de profissionais que estão há muito tempo no mercado, que fazem isso de forma brilhante. E que brilha os olhos nesse atendimento, é que faz essa diferença. Então, a gente já começou a maternidade com protocolos existentes, né? Foi o primeiro hospital que teve protocolo de código rosa, e esse protocolo de código rosa são as urgências em gestantes, né? Então, isso, grosseiramente falando, reduz a mortalidade da mãe e do bebê. Então, eu tenho muito orgulho de falar. O que é esse código na prática? Assim, é um procedimento de acolhimento? Só para ficar mais claro. É um procedimento de urgência, né? Quando a paciente apresenta uma urgência no andar ou no pronto-socorro, onde é que ela esteja, é acionado um código e num tempo muito curto, de minutos, vem uma equipe dedicada aonde ela está. Se ela teve uma intercorrência, né? Sei lá, na medicina diagnóstica, fazendo um ultrassom e percebeu-se uma parada ou alguma questão que é além do normal, que ela corre um risco, é acionado um código rosa e, assim, em menos de 5 minutos, essa equipe está lá para o atendimento. Então, isso... Priorizando, né? Isso realmente salva vidas. Isso não isso poderia ser no pronto-socorro, que é mais fácil, porque tem gente lá, mas eu estou falando, se for no ambulatório, também, se for... E não só da gestante, né? A gente tem os códigos, o código azul. Não, mas eu estou falando especialmente da maternidade. E Betim, completando aí a parte da maternidade, é o hospital de todos os nossos hospitais, os nossos 10 hospitais, que tem o maior percentual de parto normal. 45% de todos os partos que a gente faz, todos, são partos normais. Esse mês, a prévia, né, não terminamos o mês, mas estamos quase terminando, a gente está com 49%. E isso, legal. Considerando uma média do Brasil, né, que é muito mais baixa do que isso. Então, o Santo Agostinho já era case, porque a gente já faz um volume muito grande, mas Betim, desde o dia 1 de Betim, ele já começou. Então, assim, a população também, ela aderiu muito a isso. E o benefício, gente, só quem se beneficia com o parto normal, nas condições ideais, né, e desde que com indicações certeiras, é a mãe e o bebê, né? Então, eu acho que a gente encerrar falando de maternidade, falando sobre esse percentual maravilhoso E lembrando que o recomendado é o parto normal, não é isso ou eu tô falando bobagem? Depende. Mas... Então, o recomendado em condições e temperaturas normais é o parto normal. Vamos esclarecer, deixar claro. Mas tem algumas... Eu não sou médica, casos, né? E casos. Mas tem alguma... E por isso que a gente tem também esses protocolos todos. Tem alguns casos que a cesárea é o mais indicado, né? Então, eu falo que o melhor parto é aquele que foi devidamente... O plano de parto que foi devidamente feito, considerando as suas condições, né? Então, a gente vê esse movimento crescente. Não dá para ter um parto normal a qualquer custo, porque você coloca em risco a vida da criança, você coloca em risco a vida da mãe. Mas em condições, em temperaturas normais, vamos dizer assim, o caso mais adequado, com certeza, é o parto normal. E o mais importante é que o maternidade está ali, ó, de olho nas particularidades da paciente, né? E um plus sobre maternidade. A gente tem um serviço, né, uma enfermeira especialista em amamentação. Então, toda paciente nossa que está internada, ela recebe essa atenção dessa enfermeira com todas as dicas, orientações, né, sobre a amamentação, que quem aqui que está nos ouvindo e que ainda não foi mãe, com certeza é o maior desafio que a gente tem
de amamentar. Não é igual as novelas e os filmes colocam o neném e muitas vezes tá? Mas muitas vezes não é. E isso precisa ser normalizado aí de alguma forma. Então, a gente investiu aí nessa enfermeira. E poucos serviços também o tem. Então, ela faz presta um serviço muito diferencial para a gente. Eu tenho muito orgulho aí de falar de todo esse trabalho. Essa conquista, né? Essa realização. Isso mesmo. Meninas, foi um prazer conhecer vocês duas, bater esse papo aqui. Aprendi muito. Que bom. É curioso, ao mesmo tempo informativo, ao mesmo tempo legal, né? E a gente falar sobre isso. Quero agradecer a presença de vocês duas. Eu sei que vocês têm uma agenda super corrida. Flávia falou que acabou de contar que estava dando atendimento, veio para cá para dar entrevista, bater papo com a gente. Cláudia, nem vou dizer lá, com 2 unidades, né? Coordenando 2 unidades. Estou indo agora para Santo Agostinho. Mas muito obrigado, parabéns pelo trabalho, né? Pela essa relação bonita que vocês têm com o trabalho. Isso é tão legal, tão inspirador. A gente se sentir bem, né? No lugar que a gente trabalha, né? Então, também compartilho com vocês disso. E agradecer a presença, espero vê-las mais vezes aqui, falando sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida, falar do Mater Dei, falar de tudo, falar de vida também. Dá as ordens aí. Querem deixar as redes sociais ou deixarem um contato do Mater Dei, se alguém quiser seguir vocês. Acho que a rede social do Mater Dei, né? Vamos social direcionar do Mater Dei. O site é materdei.com.br e o @ no Instagram é @rede Mater Dei. Fácil de achar. Se teve dificuldade, joga no Google que aparece rapidinho. As mídias sociais é Cláudia Chamilete. Com CH, o Chamilete, né? Com CH e T mudo. Estou à disposição também. Recebo currículo por lá, dicas, queixas, oportunidades. Então, eu sempre estou interagindo aí com as pessoas, com os colaboradores. Especial aqui, né, antes de encerrar, agradecer aí toda a turma de Betim Contagem, em especial, que fazem um trabalho muito diferenciado. Você vê o brilho nos olhos de quem trabalha lá, a vontade que as pessoas têm que aquilo ali dê certo, e eu tenho muito orgulho em agora estar fazendo parte disso tudo. Bacana. Vou terminar também agradecendo. A Cláudia está com a gente agora, mais recente, lá em Betim, e já chegando, né, com todo o entusiasmo. Ela já é antiga também da rede, veio trazendo toda a expertise aí que a gente precisa para Betim Contagem. E queria agradecer. Os colaboradores, eles todos sabem o quanto são especiais lá pra gente, a equipe médica, todas as especialidades, os plantonistas do PS que, né, ajudam a fazer tudo acontecer. E, de novo, lá o Paulo e Isabela, que estão comigo todo dia na coordenação da GIME aí, agradecer a todos. E a vocês por ter nos dado a oportunidade de vir conversar. Imagina, pra gente é um prazer ter vocês aqui, parabéns, repasse nosso abraço, nosso agradecimento a toda a equipe. E você que está em casa, você já sabe, né? Toda terça-feira a gente tem esse encontro semanal pra gente bater papo com gente bacana, interessante. Não é legal a gente conversar com gente que ajuda a construir o DNA do nosso município, faz a cidade pulsar e dar orgulho. Então, a gente começou falando sobre desenvolvimento, e desenvolvimento também é isso. Não só cuidar da saúde das pessoas, mas cuidar da cidade. Então, o Mater Dei está mostrando aí que, do jeito dele, está cuidando das pessoas, dos pacientes, mas também ajudando, empregando, fazendo com que pessoas possam sonhar, como as meninas estão aqui, sonhando e vivendo a realidade do sonho profissional delas, mas também outras pessoas, desses 1.000 colaboradores e 3.500 médicos, tá, gente? É gente pra caramba, é uma cidade. A gente volta semana que vem com o nosso bate-papo, com mais gente bacana, e eu vou terminar olhando pra nossa câmera geral, pra gente fazer o nosso brinde, porque afinal de contas a caneca que começa e encerra, e a gente volta semana que vem com mais um Betimcast, com a sua presença, a gente te espera, tá? E acompanha a gente no nosso portal, né, o tempobetim.com.br, na nossa rede social, no Instagram, o OTBetim, e também na nossa edição impressa que circula toda sexta-feira. Essa você já conhece, tem muito tempo. Tá bom? Continue com a gente volta semana que vem. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau.